Quais são as obrigações fiscais que o investidor de criptomoedas precisa fazer para ficar em dia com a Receita Federal? É exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. O investidor de criptomoedas no Brasil, ele precisa sim fazer algumas coisas para ficar em dia com a Receita Federal, para evitar multas, para poder evitar problemas muito mais graves, e é exatamente isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, fica comigo aqui até o final que eu vou te explicar tudo certinho aqui para você e você vai sair desse vídeo aqui entendendo esse assunto de uma maneira muito simples. Mas antes de passar para o conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal. Meu nome é Renato Freire, eu trabalho com contabilidade para criptoativos e eu pretendo trazer tudo o que eu sei aqui nesse canal para poder te ajudar e fazer com que você evite todo tipo de problema com a Receita Federal, beleza? Então vamos aqui para o vídeo. Obrigações fiscais do criptoinvestidor. Quando a gente fala de obrigações fiscais, a gente fala de algumas coisas que nós precisamos fazer para poder ficar em dia com a Receita Federal. E no caso do investidor de criptomoedas não é diferente. A Receita Federal, ela estabelece algumas regras que o investidor de criptomoedas precisa seguir aqui no Brasil. E quando a gente fala de obrigações fiscais, a gente fala exatamente de declarações e imposto. Então, assim, existe uma diferença muito grande, tá, entre declarar e pagar imposto. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Porque é exatamente isso que a Receita Federal espera da gente. Ela espera que a gente declare a nossa movimentação, nosso patrimônio, nosso rendimento e, a parte disso, que a gente pague os nossos impostos de maneira correta. Quando a gente fala de investimentos em criptomoedas, nós temos 3 obrigações fiscais que a gente precisa seguir. E eu vou te explicar aqui passo a passo tudo certinho, começando pela primeira obrigação fiscal que a gente precisa seguir, tá? Essa primeira obrigação fiscal é a declaração mensal de criptoativos. Ela é conhecida como Instrução Normativa 1888 de 2019. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu falo muito sobre isso daqui no Instagram, porque é exatamente essa a declaração mensal que os investidores, que alguns investidores de criptomoedas precisam fazer. Tá, mas o que é exatamente essa declaração? Como que eu faço? O que eu preciso declarar? Vamos lá. Essa obrigação fiscal, essa declaração, ela existe desde 2019, onde a Receita Federal, ela obriga a prestação de informações relativas às operações com criptoativos. Isso significa que a Receita Federal quer que você declare a sua movimentação. O que você comprou, o que você vendeu, o que você trocou de criptomoedas, a criptomoeda, o valor que você transferiu, retirou da exchange, enfim, toda essa movimentação, sabe, que você faz dentro do mercado de criptomoedas, a Receita Federal ela quer que você declare para ela. Então você pode colocar na sua cabeça que essa declaração mensal de criptoativos é referente à movimentação que você teve. Então sempre quando você vê esse termo, principalmente eu falando muito aqui sobre declaração mensal de criptoativos, eu estou falando sobre uma declaração da movimentação em criptoativos, beleza? Aqui a gente não declara nossos rendimentos, aqui a gente não paga nenhum tipo de imposto. Exatamente porque eu te expliquei aqui que declarar e pagar imposto são duas coisas completamente diferentes. Aqui você não vai pagar imposto, não vai ter nenhum tipo de imposto para você pagar. A Receita Federal simplesmente quer que você declare a sua movimentação em criptoativos aqui, tá bom? Só que a boa notícia nisso tudo é que nem todo mundo precisa fazer essa declaração. Existem 2 tipos de investidores de criptomoedas que não precisam fazer essa declaração, tá? Eu tô aqui passando por esse quadro que eu coloquei aqui para você, onde diz exatamente quem é que precisa declarar criptomoedas, tá? A instrução normativa ela é longa, então se você colocar no Google você consegue achar ela inteira, porém eu selecionei aqui algumas partes importantes dela para você poder entender de uma forma mais simples, mais resumida do que se trata. E aqui no capítulo 3 dessa instrução normativa, ela fala exatamente da obrigatoriedade. Quem é que precisa declarar? E primeiro, eu quero te explicar aqui que na maioria das vezes o investidor iniciante, quem está iniciando no mercado, quem começou agora ou quem tem um patrimônio pequeno, não vai precisar, de modo geral, fazer essa declaração. Porque essa declaração só vai fazer quem ultrapassar a movimentação de R$30 mil no mercado de criptomoedas. Ou seja, se você comprou, se você vendeu, se todas essas suas operações no mês, somando todas as operações que você fez em todas as corretoras, somando tudo isso, se não ultrapassou R$30 mil no mês, você não precisa fazer essa declaração, você não precisa se preocupar com isso, tá? Porque você está desobrigado. Esse é o primeiro tipo de investidor que não vai precisar fazer essa declaração. O segundo tipo de investidor é aquele investidor que investe em corretoras nacionais. Aqui nesse mesmo capítulo 3 da Instrução Normativa, a Receita fala exatamente quem é que precisa declarar criptomoedas e tem uma informação muito importante que ela diz que a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil precisa fazer essa declaração.
Ou seja, se você investe em uma corretora nacional, se você investe em uma corretora domiciliada aqui no Brasil, você não precisa fazer essa declaração, porque a corretora, ela mesma já informa para a Receita Federal toda essa sua movimentação dentro da corretora, entendeu? Caso você seja obrigado a fazer essa declaração ela é feita através do site ECAC da Receita Federal, tá? Você vai digitar ECAC no Google, você vai fazer o login. Nesse site, você pode fazer com código de acesso, com login no gov.br, você vai fazer essa declaração lá dentro, tá? Não é nenhum programa que você baixa, assim como a declaração anual do imposto de renda, onde você tem que instalar o programa. Não, aqui você vai fazer diretamente no site ECAC da Receita Federal, beleza? Porém, existe mais uma coisa que você precisa fazer além disso, que é exatamente o pagamento do imposto. Novamente, declarar e pagar imposto são duas coisas completamente diferentes. Então é exatamente por isso que a obrigação de imposto está separada aqui da declaração, porque você não vai pagar imposto na declaração mensal de criptomoedas, você vai pagar imposto separado. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu vou deixar aqui no card, exatamente sobre a tributação de criptomoedas, como que você pode fazer para pagar o seu imposto. Então, assim que acabar esse vídeo, eu recomendo que você vá lá assistir, mas só para passar aqui por cima, todo mundo que alienar, todo investidor que fizer alienações acima de R$ 35.000 no mês vai precisar fazer o pagamento do imposto. E Renato, o que é alienação? Alienação é vendas, alienação é permutas no mercado de criptomoedas. E se ultrapassar R$ 35.000 no mês, o total de alienações que você fez no mês, eventual ganho de capital, você vai precisar fazer o pagamento do imposto, tá? Esse pagamento do imposto, ele inicia em 15% sobre o ganho de capital. Então, se você comprou R$ 20.000 de Bitcoin, você vendeu esses mesmos Bitcoins por R$ 40.000, você teve um lucro de R$ 20.000 nessa operação e você vai pagar 15% sobre essa operação, beleza? E esse imposto, ele é calculado de forma mensal, você não vai pagar ele na declaração anual do imposto de renda, por exemplo. Alienou mais do que R$ 35.000 no mês, vai precisar calcular o imposto. E esse imposto ele é calculado aqui no programa GCAP da Receita Federal, que é exatamente o programa relacionado a ganhos de capital. Você vai baixar esse programa lá no site da Receita Federal. Novamente, eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino a preencher esse GCAP aqui para você, como que você pode gerar o seu imposto. Explico também de forma bem detalhada como que funciona a tributação aqui de criptomoedas, então você vai dar uma olhada nesse vídeo para poder aprender a fazer essa parte aqui, tá? Essa daqui é a segunda obrigação fiscal do investidor de criptomoedas. A terceira obrigação fiscal do investidor de criptomoedas é a que todo mundo sabe, a maioria dos investidores sabe, que é exatamente a declaração anual do imposto de renda. Aí aqui é importante, essa daqui é a última obrigação fiscal que você vai fazer. Primeiro você vai fazer mês a mês a sua declaração mensal de criptomoedas, você vai fazer o pagamento do seu imposto se tiver, né? E aí no próximo ano é onde você vai fazer a declaração anual do imposto de renda. Mas aqui na declaração anual do imposto de renda nós vamos declarar outras informações que não foram declaradas anteriormente. E o que a gente declara na declaração anual do imposto de renda? A gente declara exatamente o nosso patrimônio e os nossos rendimentos em criptoativos. Eu tenho um vídeo também aqui no canal onde eu falo sobre a declaração anual do imposto de renda, eu vou deixar aqui no card para você poder assistir. Quando acabar esse vídeo, você assiste esses vídeos que eu estou recomendando para você e veja que aqui na declaração anual do imposto de renda, eu não vou fazer nada relacionado às duas outras obrigações fiscais que eu falei. Eu não vou declarar a minha movimentação em criptomoedas e também não vou pagar imposto. E exatamente sobre esse ponto aqui tem uma coisa muito importante para você poder entender, que relacionado ao patrimônio, aqui tem um comunicado oficial da Receita Federal, onde ela mesma fala quem é que precisa declarar as criptomoedas, os criptoativos, na declaração anual do imposto de renda. E aqui ela diz que quem precisa declarar criptoativos é todo investidor que comprar criptoativos no valor igual ou superior a R$ 5.000. Ou seja, o seu custo de aquisição, o valor de aquisição for superior a R$ 5.000 em criptoativos, você precisa declarar no imposto de renda se você estiver obrigado a declarar o imposto de renda, entendeu? Então é exatamente isso que a gente precisa fazer. Aqui essa é a obrigação fiscal referente ao seu patrimônio, ao que você possui em criptomoedas. Porém, na declaração anual do imposto de renda, existem duas informações que a gente precisa falar, que é exatamente essa referente ao patrimônio, porém agora referente aos nossos
rendimentos. E aos nossos rendimentos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos importar aquele arquivo do GCAP. Eu ensino aqui nesse outro vídeo como que você faz isso. Você vai importar esse arquivo do GCAP, aquele arquivo do imposto que você calculou no ano anterior, e você vai importar aqui na declaração do imposto de renda. Porque assim a Receita Federal sabe que você teve rendimentos em criptoativos e sabe que você já pagou imposto. Caso você tenha rendimentos também que você não pagou imposto, ou seja, rendimentos que não são tributáveis, né? Rendimentos cujas alienações no mês foram abaixo de R$35 mil no mês, você também vai declarar aqui na declaração anual do imposto de renda, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Veja que todas essas obrigações fiscais aqui da Receita Federal, ela faz um link entre elas, para a Receita Federal conseguir identificar e cruzar as informações entre elas. Novamente, se inscreve aqui nesse canal, porque eu faço vídeo toda semana aqui te explicando sobre esse assunto. Então eu agradeço demais a sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.